Fique agora com o programa Dai-me de Beber, apresentado pelo pastor Fabrício Augusto. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Boa noite, tudo bem? Mojuba a todos. Zambi na Pate Saueto, Sambangola por todos vocês. E gostaria de mencionar uma palavra de edificação e sabedoria para cada um de nós. Cada vez que eu leio essa passagem, eu aprendo mais. E gostaria que você ouvisse esta palavra, que se encontra em um Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu João, o seu discípulo João, o discípulo amado, no capítulo 4, versículo 4. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Por que lhe era necessário atravessar por Samaria? Por que era necessário atravessar por Samaria? Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho. Por que era necessário atravessar por Samaria? Porque ele tinha ali uma missão de vida. Ele tinha uma missão. Quem era necessário passar por Samaria? O próprio Cristo. Jesus Cristo. Ele nos ensina, assim como seus discípulos também o fizeram, Pedro, Tiago, o apóstolo Paulo, eles foram até Samaria também. Para a gente entender quem é Samaria, onde fica Samaria e o que significa Samaria. Samaria era uma terra de idólatras, onde os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Se você for analisar, você vai ver que aquela mulher, uma certa mulher, ao qual Jesus pediu água, ela indaga a Jesus: como sendo tu judeu me pede de beber? Ela se assustara porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E continuando, no versículo 7, vai dizer assim: nisto uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco de água para beber. Repetindo, o versículo 7 do capítulo 4 de João. Nisto uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco de água para beber. No 9 vai dizer assim: então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicavam bem com os samaritanos. Olha que interessante. Jesus aqui ele quebra um paradigma, uma lei estabelecida pelo
preconceito de ambas as partes, não só de uma parte ou de outra. Ele quebra com a estatística. Ele quebra com um preceito de ambas as partes. No 10 vai dizer assim: Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Olha que interessante. No 14, ele vai nos afirmar assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Olha que interessante. Onde eu quero chegar com isso? Calma. No 23, ele vai nos afirmar o seguinte: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O 25. A mulher disse-lhe: Jesus, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. E no 28 vai dizer assim: a mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Olha que interessante. A mulher testemunhara. No 39 do capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo João, vai nos dizer assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. 40. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Que interessante, né, meus queridos? Por que eu fiz essa leitura assim? Para que o adoremos em espírito e em verdade. Quando Jesus anuncia para aquela mulher samaritana e diz: se tu conheceras o dom, e quem é que lhe pede águas, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E o interessante é que ela pediu, e Jesus deu. E nisso se fez nela uma fonte de água vivas, a jorrar para a vida eterna. Olha que interessantíssimo, meu querido. Ela
deixou seu cântaro, como diz o versículo 28. Ela deixou seu cântaro e foi à cidade anunciar aos homens. E o interessante é que essa é a água. Ela se tornou uma missionária. Ela se tornou uma profetisa. Ela se tornou uma fonte de água viva. Para toda aquela nação. Para toda aquela cidade. Para toda aquela população de Samaria. Começou aqui uma jornada aonde os samaritanos receberiam a palavra e o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Ah, não, o batismo não é só para os judeus. A palavra de Cristo Jesus é só para os judeus. Não tem disso, meu querido. A palavra é para todos e você também pode anunciar a palavra. Que interessante. Os homens daquela cidade disseram: agora sabemos que este é o Cristo. Não mais pelo teu dito, mulher, mas porque nós mesmos sabemos e ouvimos. Olha que interessante. Eu gostaria que você se conectasse nisso e se alegrasse. Se alegrasse de todo o seu coração. Por quê? Porque lá em Isaías 54, Isaías 54 vai nos afirmar uma coisa. Então alegre cânticos, ó estéril, que nunca teve um filho para criar. Rompe, pois, em canto, brade com júbilo, tu que jamais sentiste a dores de parto. Porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara Yahvé, declara o Senhor. Isso é magnífico. Isso é esplendoroso. Por quê? Porque aquela mulher samaritana, ela tinha 5 maridos e o que ela tinha no momento não era dela. Profetizou Jesus. E ela disse: vejo que tu és profeta. E eu li essa palavra aqui para você que ainda não tem filhos. Irrompe de alegria. Canta alegremente. Porque são mais os filhos da abandonada do que os filhos da casada. Declara Yahvé. O que tem a ligação com essa passagem? É que aquela mulher, quando largou o cântaro, ela foi correndo anunciar a palavra alegremente. Olha, encontramos o Cristo e Ele está na nossa terra. Aí eles saíram, acreditaram na palavra daquela mulher e foram ter com ela, com ele. E nisso, ele foi e ficou mais 2 dias e pregou para aquela multidão. Pregou do seu jeito, pregou da forma que era necessário pregar.
E eu creio que ele pregou sobre também as águas. Mas ele disse para os seus discípulos, olha, não diz o agricultor que quando olhamos para o céu e os campos estão prontos para a colheita, vocês não dizem que é hora da ceifa? Pois eu digo que é hora de ceifar. Colher os frutos, porque os campos já estão cheios. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Os homens daquela cidade foram ter com Jesus e era isso que ele estava anunciando. O campo já foi semeado pelos profetas que vieram antes de vocês. Agora vocês vão ter que colher. Vocês vão ter que colher os frutos. Vocês vão ter que colher os frutos do profeta Elias, os frutos do profeta Eliseu, os frutos do soldado Josué, o fruto do legislador Moisés, o fruto dos profetas menores, como Jonas, Obadias, Sanfonias, Abacuque, Tessalonicenses. Perdão, Tessalonicenses está no Novo Testamento. Eu errei. E nisso, esses profetas do Antigo Testamento semearam a palavra do Senhor. Ele disse assim, Isaías, entoa alegre cânticos, irrompe de alegria, pois irrompe, pois encanto, brade com júbilo, tu que jamais sentiste dores de parto. Por quanto mais são numerosos os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara Yahvé. Isso já acontece no Novo Testamento. Isso já acontece em João 4. Em João 4, Jesus vai nos afirmar da seguinte forma: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher entendeu e virou também uma discípula de Cristo. Virou uma missionária de Cristo, uma apóstola de Cristo, uma pastora de Cristo, porque ela entendeu na hora. Porque diz a palavra, a mulher deixou seu canto e foi à cidade e dizer aos homens, vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. É importante a gente ir aonde Jesus está. Alegres cânticos. Bom, eu preguei uma palavra nesta segunda-feira. Não sei se vai dar para ouvir o áudio direitinho, mas vai ter uma noção do que eu estou falando. Bom, eu deixo vocês agora com a pregação de segunda-feira,
que foi pregado na Praça da Savassi neste dia maravilhoso, nesta noite maravilhosa. Que Deus te abençoe poderosamente e que Zambi venha te abençoar poderosamente, ok? Fica na paz, que Jesus te abençoe. Até mais, até a próxima. Em breve estaremos juntos, se Deus permitir. Que a Vé te abençoe poderosamente. Bujuba. Cavalo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fabrício. Sou evangelista e pastor. Gostaria de agradecer a oportunidade a Deus de estar aqui, louvando a Deus, engrandecendo o nome de Cristo. Gostaria de louvar o hino. Você que puder. Você que puder. Agora eu tô fazendo a cadeira. Tô fazendo a minha. E mesmo assim, moras em mim. Mas a vitória é certa. Não sou pra relembrar o que nós já sofreu. Espírito Santo, Ô, vem cá. Essa pode ser pula. que faz necessária a te agradecer. Não te afastes de mim, não te retires de mim. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, não te afastes de mim, não te retires de mim. Espírito Santo. Mas dá licença, tá? Respeita. Não, ele fica só falando com você. Nem deixa, não é ciúme, não. Não basta. Eu? Não, o Lucas não, é Israel. Israel não é menor, sabe que brincar é bom. Ele brinca comigo, eu falo nada. Ele não aceita, mas eu dou de boa. Dona Vai.
procuro palavras pra te pertencer, Espírito Santo. Tu és santo. Nem outra palavra se faz necessária pra te agradecer. Não te afastes de mim, não te retires. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, não te afastes de mim, não te retires de mim. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Povo maravilhoso, bendito e sagrado de Cristo Jesus. Povo mais que abençoado, homem de mulher e criança. Uma palavra do Senhor assim. Canta de prazer, com alegria e canto. Exulta, tu que não tivesses cores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação, e as tuas alarga as cordas e fica bem as tuas estacas, porque botarás a mão direita e a esquerda, e a tua semente possuirá as nações e fará habitar as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Aí ela mostra, Não serás humilhada. Te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Sabemos que o Senhor, Ele nos trata como filhos, nasceu pelado. mas Ele também, Ele é o nosso noivo, Jesus Cristo, ao qual morreu por nós na cruz do madeiro, Amém. ao qual morreu na cruz para nos salvar, aquele que veio para nos para ser engrandecido e nos fortalecer. E Ele diz, o Deus de Israel diz: canta alegre cântico, canta alegre cântico. Talvez Ele não esteja falando de filho carnal, mas talvez esteja falando de filhos espirituais, de filhas espirituais. Arthur! Ele esteja falando de uma herança genética de espiritualidade. E na cidade desolada os teus filhos habitarão. Ele quer dizer: alarga as tuas estacas, alarga as tuas tendas e façam que expande o teu lar. Olha, que maravilhoso, quão grande é o nosso Deus. Ele está dizendo: canta alegre cântico, entoa alegre cântico, para que
o Rei dos Reis seja exaltado. E para ser breve, eu gostaria de ler um versículo em Isaías 21, que diz assim: então responderá meu coração, quem gerou estes filhos para mim? Visto que estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem criou? Foi abandonada. Totalmente só. Foi abandonada totalmente só. Entretanto, esses de onde vieram? Aqui Deus está falando de onde vieram estes filhos. De onde vieram essas filhas? Veio dos braços do Pai. Veio da geração de Cristo Jesus. Jesus, Ele nos ensina que Ele é o bom pastor. Ele é aquele que guia as ovelhas até a Cristo e as águas mananciais, as águas limpas. E para completar, eu gostaria de ler Isaías 40, versículo 11. Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ele é o bom pastor e está aqui para nos abençoar, para nos fazer, guiados até as águas tranquilas, até as águas mananciais, até os pastos tranquilos, para que possamos render glórias a Ele hoje, amanhã e sempre. Gostaria de fazer uma breve oração, que em nome de Jesus agradecer pela oportunidade. Deus Santo, Deus Poderoso, maravilhoso Deus, grandioso Deus, fortaleceis, meu Pai, cada um que ouve a voz de um profeta, ou seja, Pai, a cada um que ouve a voz de um pastor, a cada um que ouve a voz de um evangelista, de um missionário, a cada um, Espírito de Deus, que escuta a tua própria voz, a cada um, Senhor, que escuta, Senhor Jesus, as tuas palavras e analisa as tuas palavras, Senhor. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, Espírito de Deus, a vida de cada um nesta praça, de cada um em Santa Luzia, de cada um neste bairro, de cada um nesta cidade. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor visita cada lar, cada comércio, que o Senhor abençoe, Espírito Santo de Deus, cada um, Espírito Santo da verdade, que a escola está disposto a te adorar, não importando as circunstâncias, não importando, ó Pai, a tribulação, o vento, Espírito Santo de Deus. Eu oro para que o Senhor venha até nós com a tua graça, que o Senhor nos abençoe. Pai, pedimos que o Senhor venha até nós e nos carregue no colo, como os cordeirinhos, como ovelhas, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus
abençoar, Espírito Santo de Deus, a vida de cada um, ó Pai, de cada trabalhador, de cada jovem, de cada criança, de cada mulher, de cada homem, Espírito Santo de Deus, de cada bebezinho, ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um, Espírito Santo de Deus, cada um, ó Pai, que está, Pai, em nome de Jesus, Pai, fazendo a tua obra, Espírito Santo de Deus, assim, ó Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. You are holy, holy. I look upon my knees, worthy to live, worthy to live. Amen. Eu andale no ponto ela tele. Aê, aê, o Congo eu andale no Congo eu andale de Congo eu andei. No Congo eu andale no ponto ela tele. Aê, aê, no Congo eu andale no Congo eu andale de Congo eu andei. No Congo eu andale no ponto ela tele. Agora eu gostaria de agradecer a vocês, obrigado, por escutar esse chato. E eu gostaria de agradecer na minha língua nativa. Zambi na Paquistã, Caueto, Sambaló. Zambi na Paquistã, Caueto, Sambaló. Esta foi mais uma palavra ministrada pelo pastor Fabrício Augusto. Que Deus te abençoe e esteja sempre conosco.